Fala galera, eu sou Yuri Costa e hoje eu trago para vocês uma animação japonesa, conhecida por aqui como O Rapaz e o Monstro. Embora o nome original fosse melhor traduzido como O Filho do Monstro. Eu conheci esse filme por indicação de um amigo e na época eu assisti ele na Netflix. Mas como tudo no catálogo da Netflix entra e sai conforme dá na telha deles, no momento que eu tô gravando esse vídeo ele não tá mais lá. Mas quem sabe um dia desses ele volta, né? De qualquer forma, você pode alugar ele aqui no YouTube por apenas R$4. E eu recomendo que você o assista porque vale muito a pena. Então bora criar algumas pontes com ele? Então, Kyuta, prepare-se porque eu vou te treinar pra valer! Ah, mas não sem antes de te lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Ah, e se possível, conta para os seus amigos nas redes sociais sobre o canal Ponte do Reino, que vai ajudar demais o canal a ser conhecido pelo YouTube. Desde já eu agradeço. O protagonista se chama Ren e é filho de pais separados e acaba de perder a mãe num acidente de carro, e já o pai ele não tinha contato já há alguns anos. Ele tem apenas 9 anos e ele não gosta da família que assumiria a responsabilidade sobre ele agora, então ele foge de casa. Na rua, alguém passa por ele, um monstro, que no universo do filme seria mais ou menos como uma espécie de um animal com formas e trejeitos e capacidades humanas. E quando ele passa pelo Ren, ele convida ele para ser o seu discípulo. Mas o garoto nem tem tempo de pensar direito e o monstro segue o seu caminho. E aí, você quer vir comigo? Deixa de besteira, Kumatetsu! O menino então começa a fugir da polícia, que vê um garoto na rua sozinho tarde da noite, então começa a ir atrás dele para levar ele de volta para os pais. Quando ele acaba se perdendo e se vendo no meio de um labirinto de corredores, ele acaba indo parar numa cidade, num mundo paralelo, uma cidade feita só de monstros. Ele fica assustado com tudo à volta dele, mas ele não sabe como voltar, e lá ele reencontra aquele monstro que havia chamado ele para ser seu discípulo. O nome dele era Kumatetsu e ele tinha uma aparência semelhante a de um urso. O garoto vai então com ele meio a contragosto no início, mas quando ele vê o Kumatetsu lutando com o Yozen, que era um outro monstro lá muito forte, ele fica animado e resolve ficar para treinar e se tornar uma pessoa mais forte. Falando no Yozen, ele e o Kumatetsu eram rivais e eles pretendiam se enfrentar oficialmente num torneio que definiria qual dos dois se tornaria o novo líder dos monstros. E esse torneio aconteceria em breve, quando o atual líder, o Coelho Soshi, resolvesse se aposentar. O que estão fazendo? Ainda está cedo para a competição. Ainda não decidi em que divindade irei me transformar. O Ren recebe o nome de Kyuta pelo Kumatetsu e eles seguem juntos numa jornada para conhecer vários mestres pelo mundo dos monstros. Quando eles voltam dessa viagem, o Kyuta resolve aprender com o Kumatetsu imitando cada um dos seus movimentos, imitando cada trejeito, cada reação, e assim ele acaba ficando muito bom e ganhando o respeito do seu mestre. Finalmente ele aprende a lutar, a socar, a usar uma espada, e ele segue esse treinamento com o Kumatetsu por 8 anos. Isso mesmo. Ele conseguiu ensinar bem aquele filho de humanos. Mesmo você ainda não percebeu? Quem mais evoluiu foi o próprio Kumatetsu. E ele está mais educado também. Já com 17 anos, o Kyuta tem mais um desentendimento com o Kumatetsu, como era muito comum entre os dois, e aí ele foge e acaba descobrindo o caminho de volta para o seu mundo. Lá ele percebe que depois de todos esses anos ele nunca aprendeu a ler direito, e aí uma garota chamada Kaede vê ele com essa dificuldade e começa a ajudá-lo, a ensiná-lo. O Kyuta, ou Ren, né, como ele prefere ser chamado no mundo dos homens, reencontra o seu pai biológico depois de tantos anos e acaba se aproximando dele, e a partir daí ele começa a transitar bastante entre os dois mundos, até um dia que ele resolve morar de vez com seu pai, mas eles acabam tendo um desentendimento. Na verdade ele tem muitas dúvidas sobre a identidade dele, sobre quem ele realmente é, então ele volta para o mundo dos monstros para procurar sabedoria no seu antigo mestre Kumatetsu. Me fala, o que eu sou afinal de contas? Um humano? Ou sou um monstro? Monstro? Ou eu sou uma besta terrível?
Quando ele chega lá, ele descobre que a cidade está toda empolvorosa porque a luta entre o Yozen e o Kumatetsu ia acontecer naquela tarde. Ele visita os filhos de Yozen aquela manhã e quando ele vai se despedir, o filho mais velho, o Ishirohiko, acaba o atacando de surpresa. Acontece que ele guardava muita raiva e rancor do Kyuta e do Kumatetsu. O Kyuta apanha, mas mesmo assim ele vai lá assistir a luta do seu mestre e quando ele chega lá, ele vê que o Kumatetsu tá perdendo. Então ele começa a gritar, mostrar que ele tá ali para animar o seu mestre a lutar. O Kumatetsu recobra o ânimo e a vontade de lutar e vira a luta derrotando o Yozen e se tornando oficialmente o líder supremo dos monstros da cidade. Só que o Ishirohiko, que também estava na plateia assistindo, fica possesso de raiva pelo seu pai ter perdido e ataca o Kumatetsu de surpresa pelas costas, transpassando uma espada por ele. Meu pai! Dei um fim a essa disputa com a força da minha mente e sua espada! Você é o vencedor! Eu sei que o senhor jamais perderia para esse imbecil! Não é mesmo, Kyuta? Toma! E aí é revelado que ele não era um monstro, mas sim um humano e que ele estava cheio de trevas no seu coração vazio. Então ele promete que vai matar também o Kyuta e segue para o mundo dos homens. O Kumatetsu é hospitalizado e fica à beira da morte, enquanto o Kyuta tem que voltar para proteger o seu mundo da ameaça do Ishirohiko. Eles se enfrentam no meio das ruas de Shibuya. O Ren planejava absorver toda a maldade do Ishirohiko e encerrá-la se sacrificando. Mas antes que ele pusesse o seu plano em ação, o Kumatetsu acorda e decide se aposentar como líder supremo. Quando ele faz isso, ele acaba se tornando uma divindade, ele consegue se transformar em qualquer outra coisa que ele queira. E ele se transforma então em uma espada em chamas e se torna um com Kyuta, se tornando a espada em seu coração. Em outras palavras, ele preenche o vazio do coração do Ren, porque na verdade todos os humanos têm esse vazio, mesmo que eles não se deixem dominar completamente por ele, como o Ishirohiko fez. Kyuta! Isso aí é o Kumatetsu! 99ª divindade. Ele reencarnou e virou essa espada. Então, isso é... ele... Aquele tolo disse que se tornaria a espada em seu coração. A espada do coração. E aí, por causa disso, ele consegue então purificar o Ishirohiko e levar ele de volta para os seus pais adotivos lá no mundo dos monstros. E assim, o filme termina com o Ren se despedindo dos monstros e vivendo uma vida normal em Shibuya com a Kaede e o seu pai. Só que agora ele vive uma vida diferente, porque o seu coração está preenchido pela vida de uma outra pessoa. Escuta, Kyuta. Quando eu tomo uma decisão importante, eu não costumo voltar atrás. Eu sei muito bem. Se você ficar indeciso, te dou um chute daqui de dentro, hein? Não enche. Eu não vou ficar indeciso. É assim que se fala. Esse filme tem muitas pontes interessantes e propositalmente ele levanta uma série de questionamentos e metáforas ao longo da história. A primeira que eu quero levantar aqui é que o filme deixa muito claro que os seres humanos não deviam conviver com os monstros, porque todos os seres humanos possuíam trevas em seus corações, um vazio, ao contrário dos monstros, e que essas trevas poderiam fugir ao controle deles e colocar todos eles em perigo. O que é exatamente o que acontece no filme. Porque nós, monstros e humanos, vivemos em mundos distintos. Os humanos são fracos e possuem a escuridão em seu coração. E se a escuridão o possuir e ficar fora de controle? Esse buraco negro de vazio nos homens é o pecado. E graças a ele, nós trouxemos o caos para todo mundo, incluindo para a natureza e para os animais. Todos sofrem por nossa causa. O filme também mostra que a única forma com que esse problema é resolvido é quando o Kumatetsu abre mão da sua vida e ressuscita como um deus e passa a preencher o vazio no coração do Kyuta. Mais uma vez, uma clara ponte com o evangelho, não é? Jesus se sacrificou, morreu e ressuscitou e passa a habitar os nossos corações através do Espírito Santo, que aliás é a única forma de termos o vazio dos nossos corações preenchidos. E quando estamos sanados desse nosso mal, a gente consegue ir purificar outros que ainda estão totalmente possuídos pelas trevas e pelo vazio do pecado. E a gente faz isso se identificando com a dor do próximo,
e o amando. Esse amor é demonstrado de uma forma muito especial no filme, quando o Kyuta poupa a vida do Shirohiko, o purificando e o levando de volta para os seus pais adotivos e amarrando em volta do seu pulso uma fita vermelha que ele havia ganho de presente da Kaede. Essa fita representava para o menino amor, compaixão, misericórdia. E Shirohiko, você é igual a mim. Nós fomos criados por monstros. Se você parar pra pensar, o filme também atrela muito essa ideia de que o vazio no coração tá atrelado com essa figura da orfandade. O Kyuta revela suas próprias trevas desde o início do filme, quando ele explode no meio da rua, né, gritando, brigando, porque ele não quer ficar com seus familiares. Só que na hora do vamos ver, ele bota as trevas dele em xeque quando ele olha a fita vermelha que ele ganhou da Kaede. Por quê? Porque agora ele tinha alguém que se importava com ele, que o amava. Já o Shirohiko viveu a vida toda como filho do Yozen, porque ele foi adotado por ele desde bebê, mas ele não se sentia filho. Conforme ele vai crescendo, ele vai se comparando com o pai e cada vez mais ele se sente órfão. Ele não se sente digno de ser filho dele. E é por isso que o seu coração também é tomado pelas trevas. Meu pai, o que eu sou afinal? E Shirohiko, você é meu filho. Isso é o que importa. Você é filho de Yozen. Quanto mais você tentava convencê-lo de que ele era filho de monstro, mais ele perdia a confiança em si e a escuridão só crescia. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Se você nunca conheceu a Deus, o bom pai, ou se você cresceu a vida toda na igreja, o mesmo vale para ambos. O seu coração vazio precisa ser preenchido pelo sacrifício de Jesus, ou você vai ser tomado pelas trevas e pelo pensamento órfão de que ninguém cuida de você. Mas antes de terminar, eu ainda quero ressaltar o treinamento do Kyuta com o Komatetsu ao longo dos anos. Ele descobre no filme que o verdadeiro discipulado está em imitar o seu discipulador, em copiar suas atitudes, cada detalhe, e ele faz isso tão bem feito que chega uma hora que ele nem percebe mais que ele está fazendo exatamente as mesmas coisas que o seu mestre. Mesmo que ele nem o veja, ele consegue fazer igualzinho os seus movimentos. Como? Mas eu não tô nem vendo. Essa é uma outra ponte muito importante no reino de Deus. A gente precisa se cercar de pessoas que imitem Jesus à nossa volta para que a gente tenha essas pessoas como referências, para nós as imitarmos também. Não basta ter um conhecimento teórico sobre o reino, é preciso praticar. E praticar tanto a ponto de sermos parecidos com Jesus sem nem mesmo percebermos. Para isso, a gente precisa imitá-lo. É natural que os filhos aprendam imitando os pais. Eu não sou pai. Kyuta quer aprender desde o começo com você, como um bebê que segue o seu pai. Um bebê? Como eu disse, o filme é muito rico e eu poderia continuar criando muitas outras pontes, mas eu vou parar por aqui. Eu acredito que bem poucas pessoas já conhecessem esse filme, mas eu quero incentivar você a conhecê-lo, a assisti-lo, porque Deus falou muito comigo quando eu ouvi e eu tenho certeza que Ele pode fazer o mesmo com você. Se você quer saber qual é o próximo filme que vai estrear aqui no Ponte do Reino, segue o canal nas redes sociais e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.